José António Lumini. Zé, bem-vindo por teres aceito o meu convite, muito obrigada. Foi à força, foi porque agora me deu para convidar as pessoas da equipa para falarem connosco. O Zé António trabalha connosco no Centro de Medicina Integrativa e é uma pessoa muito importante para o meu trabalho e para o nosso trabalho dentro da área da medicina integrativa, e foi por isso que eu hoje quis chamá-lo e quis desmistificar um pouco o que é a osteopatia, a conexão da osteopatia com a medicina integrativa e de uma certa forma também que as pessoas possam perceber o que é isto das terapêuticas não convencionais e da osteopatia e da medicina integrativa. Então, o Zé António tem uma licenciatura em fisioterapia e tem uma licenciatura em osteopatia por a Universidade de Swansea, no Reino Unido. Eu estive a treinar, mas não consegui. E também tenho uma pós-graduação em acupuntura pela Universidade Complutense em Madrid, um doutoramento pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e é professor universitário na Universidade Fernando Pessoa. E trabalhas no Centro de Medicina Integrativa, que isso é uma coisa muito importante. Então, hoje queríamos começar por dar uma ideia do que é a medicina integrativa. Portanto, a medicina integrativa é uma área médica na qual se trabalham ou se juntam outras abordagens médicas ao nosso conhecimento, e dentro da história da medicina integrativa nós costumamos classicamente dizer que toda a nossa tradição médica é baseada na tradição hipocrática do pensamento médico. Portanto, ele iniciou aquilo que se chama um exame médico propriamente dito. E, portanto, quando nós falamos em termos de uma medicina mais integrativa, por justaposição àquilo que falamos numa medicina mais convencional, a medicina mais convencional, do ponto de vista teórico, deriva da escola de Cnidos e, portanto, tem um interesse particular no caráter local da doença e, por isso, permitiu mais especializações do ponto de vista das especialidades médicas. Portanto, é focado na doença e no sintoma, mais propriamente do que no paciente como um todo. Quando olhamos para uma medicina mais integrativa, portanto, a medicina mais integrativa deriva da escola de Cos, portanto, tem uma abertura maior a novas ideias, um caráter geral da doença, portanto, foca-se mais no paciente como um todo, com muita importância àquilo que se chama o exame físico. E, portanto, se nós formos a buscar as ideias do Aristóteles, que falou em 300 antes de Cristo, que de facto era um médico holístico, nós podemos dizer que ele referia que todas as pessoas eram uma combinação de propriedades físicas e espirituais e não se separava o corpo e a mente. Hipócrates, todos nós consideramos o pai da medicina, ele referia que os aspectos do indivíduo, no sentido do corpo e da mente, são inseparáveis e, portanto, ele ajudava o paciente a adquirir uma certa harmonia. E depois, o Descartes, então, em 1600 e pouco, é que vai separar a mente do corpo. Portanto, até o ano de 1600, nós tínhamos uma medicina muito integrativa. A partir do momento em que a mente é chamada para a religião e o corpo é chamado para o objeto de estudo da ciência e da medicina, é quando realmente se separa isto. E podemos dizer que, a partir desta altura, 1600 e pouco, entra-se numa época muito reducionista, com uma perspectiva muito mecanicista e que nos leva àquilo que temos hoje em dia do ponto de vista da medicina convencional. Então, dentro da medicina integrativa, propriamente dita, a medicina integrativa é uma área que começa há cerca de 50, 60 anos atrás, muito nos Estados Unidos, começou por se chamar medicina alternativa, depois medicina complementar e hoje em dia dá-se o termo de medicina integrativa ou medicina funcional. A medicina integrativa nos Estados Unidos já é considerada uma especialidade médica e, portanto, na Europa já existem
algumas sociedades médicas de medicina integrativa, nomeadamente em Portugal, e em todo o mundo existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa que podem ir ao site da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e vai estar lá escrito quais as sociedades médicas que existem em todo o mundo. Portanto, quando eu comecei a trabalhar dentro da área da medicina integrativa e tive a sorte de conhecer o Zé António, então entendi que era muito importante termos esta área da osteopatia, que agora chamamos osteopatia integrativa, já vamos explicar um bocadinho essa diferença, e que era um elemento importante para aquilo que se pretende ser uma equipa multidisciplinar dentro de uma filosofia integrativa. Portanto, Zé, agora vou-te deixar falar um bocadinho a ti. Okay. Então, queria que tu explicasses ao público, que agora temos público, um bocadinho a definição da osteopatia, classicamente falando, e depois o que é que podemos dizer em termos de osteopatia integrativa. É assim, Ana. Antes de mais, boa noite a todos que estejam a ouvir neste momento. Agradecer à Ana o convite. A pressão que eu te fiz. Estar aqui hoje. E então é assim, a osteopatia, da maneira como é definida classicamente, é vista como uma prática que visa detectar, tratar e prevenir problemas de saúde. Okay? Em Portugal está integrada naquilo que se é designado legalmente pelas terapêuticas não convencionais, que inclui um conjunto de práticas que são consideradas tendo uma filosofia diferente da medicina convencional, com métodos de diagnóstico e práticas de tratamento próprias. Okay? E aqui inclui-se várias coisas, desde a osteopatia, desde a homeopatia, da fitoterapia, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, um conjunto todo de práticas que neste momento acabam por estar reguladas em Portugal. Okay? A osteopatia, essencialmente, é uma técnica, ou melhor, é uma prática que usa técnicas manuais Certo. e visa a manipulação dos tecidos do corpo. Muito Okay? bem. Foi criada, curiosamente, por um médico, um senhor chamado Andrew Taylor Still, que nasce em 1828 nos Estados Unidos e que foi médico durante a sua vida e durante a Guerra Civil Americana, como muitas pessoas naquela altura, viu-lhe morrer pessoas muito próximas dele. Ele teve 3 filhos que morreram subitamente, um de pneumonia, 3 com meningite, a mulher morre durante o parto e ele passa por um período quase de... Ou seja, uma vida de tragédia. De descrédito. Claro. E pensa que a medicina convencional naquela altura não lhe estava a dar resposta. Não é? Claro. Entendemos que a medicina convencional naquela altura era uma medicina era pouco diferente da medicina hoje em dia. Certo. E então ele começa a tratar os seus pacientes de forma diferente, acreditando numa interligação entre a estrutura e a função. Muito bem. O que é que ele começa a ver? Começa a ver que as pessoas que estão doentes apresentam alterações estruturais no seu corpo. Okay? E nós ainda hoje em dia começamos a observar isso. O próprio exame clínico normal médico Certo. passa por uma avaliação que inclui, por exemplo, Física. a palpação física. Correto. A palpação, que embora uma coisa que faça parte do exame clínico e esteja neste momento um pouco em desuso, tendo em conta a evolução dos meios de diagnóstico e terapêutica. Cada vez fazemos mais exames complementares, Exato. Cada vez palpamos menos pacientes. Mas a palpação acaba por ser um método, embora subjetivo, de identificar alguma alteração que exista no corpo. Correto. E o principal sintoma que acaba por trazer as pessoas à osteopatia acaba por ser a dor. Muito bem. Mas espera, vamos falar do que estávamos a falar, que é muito importante. Portanto, na osteopatia, classicamente, numa consulta de osteopatia, temos um grande termo que se chama a manipulação. Sim, não a manipulação de tecidos. A manipulação de tecidos. E hoje em dia sabemos que, em termos da ciência mais evoluída, daquilo que se pode chamar a histologia até ou fisiologia, nós temos uma faixa. E esta faixa, eu costumo explicar que esta faixa é como uma piscina, uma gelatina que existe... Não estou a explicar isto bem. Nós temos a faixa e temos a matriz extracelular, são coisas diferentes. E esta matriz extracelular é como uma gelatina que nós temos e a faixa será como uma pele que vai recobrir todos os... Talvez a faixa como se fosse o tecido construtivo do corpo, ok? Basicamente... todas as vigas metálicas que interligam os vastos tecidos do corpo.
Já Ok. o Steele tinha uma filosofia baseada nisso. Ele acreditava que a faixa era um contínuo. Se nós Isso, e pensamos é. na célula, Estou perfeitamente a crer que é. a célula tem uma membrana celular formada por tecido conjuntivo e esta membrana celular tem interconectada a outra célula e a outra célula e a outra célula e um conjunto de células forma um tecido e um conjunto de tecidos forma um órgão e um Sim, conjunto mas de para as órgãos pessoas forma um nos sistema. perceberem, portanto, porque é que é muito eficaz uma consulta, um tratamento, digamos assim, de osteopatia ou de osteopatia integrativa, exatamente a explicação, na minha perspectiva, é esta manipulação da faixa como um todo, porque de facto a faixa está interconectada. Portanto, cada órgão vai ter a sua faixa específica e depois a interconexão de uns com os outros e a interconexão disto com a matriz extracelular. Por isso é que muitas pessoas de facto sentem por exemplo, têm de ir à casa de banho depois de uma consulta ou sentem um alívio muito grande da pressão ou dessa sensação, exatamente por isto, certo? Acontece uma coisa interessante que é as pessoas associam muito a osteopatia a uma das técnicas da osteopatia, que é a manipulação estrutural, é o trabalho estrutural, que é aqueles. A pancada. Não é pancada. A chamada pancada que nos dão. A técnica. No início é doloroso, mas a gente continua aí. Depende. Aquilo que acontece muitas vezes são as técnicas estruturais, são as técnicas que estão voltadas para os ossos e para as articulações. Okay? Ok. No entanto, a osteopatia é um bocadinho mais do que isso, porque trabalha em vários tecidos, inclusive o tecido visceral, que é aquilo que estás a falar. Dentro deste trabalho, nós temos que pensar que os diferentes órgãos do corpo são inervados e irrigados, ok? Uhum. E se tiverem em disfunção, muitas vezes essa irrigação e essa inervação está comprometida e reflete depois uma alteração do próprio órgão. Ok. Dentro da osteopatia clássica, nós víamos muito a coluna como o centro de muita coisa, certo. de grandes processos. E ainda hoje em dia, muitos colegas focam o seu trabalho muito na coluna. A coluna porquê? A coluna funciona quase como eu costumo explicar aos pacientes, um quadro elétrico central. Okay? Certo. Daí passam as derivações elétricas e inervação para as diferentes partes do corpo, músculos, órgãos inclusive. Okay? Aquilo que acontece e que nós sabemos hoje, por vezes uma dor de coluna, que é aquilo que muitas vezes trazem as pessoas à osteopatia, as pessoas dizem, dói-me as costas, e fixam o problema na dor da coluna. Mas o problema da coluna muitas vezes é um sintoma, não é a causa do problema. Muitas vezes a área que as pessoas referem a nível da coluna vertebral corresponde a áreas de inervação visceral. Certo. Então é muitas vezes comum nós encontrarmos pessoas com dores de costas, sim, mas que na verdade refletem uma disfunção interna. Ok. Isso era um ponto que tínhamos aqui para falar, mas já que estamos a falar, vamos falar. Portanto, uma das principais queixas que traz uma pessoa uma consulta deste género dentro da área da osteopatia integrativa, é a dor, e dentro da dor, a dor é um problema crónico e é um dos sintomas mais frequentes dos nossos pacientes, e a dor lombar em particular. Portanto, aquilo que estamos a tentar explicar é que é uma mudança de paradigma. É que esta dor lombar muitas vezes não é da coluna, digamos, não é do osso propriamente dito, mas manifesta ou é sinal de uma lesão, somática interna, chamemos-lhe assim, que é interna de um órgão que se vai refletir a nível lombar. Então vamos dar um exemplo. Esse fenómeno está descrito mesmo em vários estudos, publicações científicas, como um fenómeno de sensitização central da dor. Isso. O fenómeno da vão dor... procurar. Sensitização central da dor. Depois as pessoas procuram. Vamos. E esse fenómeno é que muitas vezes reflete o que é que se está a passar internamente. Ok. Não quer dizer com isto que não haja depois uma alteração estrutural local. Claro. O que as pessoas têm que entender é que alguma coisa que está sensibilizada durante muito tempo, às vezes, nós temos às vezes pacientes que estão meses, às vezes anos, certo, com uma dor crónica Isso. no local, quando vamos a ver, existe já uma alteração degenerativa da própria coluna vertebral. Temos fenómenos de osteófitos, chamados bicos de papagaio normais, temos fenómenos de protusões discais, de hérnias discais. Ou seja, o que estamos a querer dizer é que existe um fenómeno no qual a irritação do órgão ou a disfunção do órgão dá uma
pode dar, ao longo dos anos, uma lesão estrutural, por exemplo, da coluna, é o que estamos a querer dizer. Portanto, não estamos a dizer que não existe uma patologia propriamente dita da coluna, mas que muitas vezes esta patologia vem de uma lesão estrutural de outro órgão, nomeadamente abdominal, por exemplo, não é? É muito típico e nós vemos, às vezes são disfunções metabólicas, outras vezes são disfunções mesmo físicas. E uma coisa que nós vemos de uma forma muito comum e consistente é pessoas com cicatrizes, que fazem cirurgias, acabam por ter muitas vezes dores da coluna vertebral. E porquê isso que isso acontece? É um tema fulcral. Portanto, nós, público em geral, não temos a noção de que uma cicatriz de uma cirurgia absolutamente normal, que a cirurgia decorreu sem problema nenhum, que a cicatriz até tem um bom aspecto do ponto de vista estético, e perfeita, ok? E a cicatriz perfeita, e muitas vezes encontramos um fenómeno que se chama uma cicatriz interferente, ou seja, esta cicatriz que muitas vezes do ponto de vista estético está perfeita, do ponto de vista da cicatrização que aconteceu, pode ter sido há 15 ou 20 anos, foi perfeito, mas a nível dos tecidos existe uma interferência. E existe uma interferência porque nós não damos muita importância a um tema que é o tema elétrico do nosso corpo. O nosso corpo é, de facto, um condutor elétrico e é em si uma pilha elétrica. Há um livro fantástico que é The Electrical Body, que eu vos aconselho a ler. Há mesmo alguns estudos que provam que, junto das cicatrizes, a polaridade membranar é diferente. Ok, esse era o tema que eu ia explicar, ou seja, estas cicatrizes têm uma polaridade em termos da membrana das células que ali estão, que está alterada. Digamos que de uma forma grosseira, é como se a parte superior e inferior da cicatriz não estivessem em contacto. Aquilo cria um muro, uma barreira, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista das próprias células, digamos assim. E do ponto de vista funcional reflete uma alteração. E que isso depois, ao longo do tempo, vai criar um problema, porque cria um desequilíbrio energético e vai criar um desequilíbrio funcional. Físico mesmo. Há adesões. Se a gente for a ver por baixo da cicatriz, o tecido conjuntivo fica aderente. Ok. E mecanicamente, se eu tiver alguma coisa que esteja a prender o tecido, mecanicamente o meu corpo vai ter que se ajustar. Isso. Então imaginem uma cicatriz abdominal. Vamos falar numa cicatriz de cesariana, por exemplo, que é frequentíssimo. Numa cicatriz cesariana, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar muitas vezes o corpo numa posição logo diferente, porque eu tenho qualquer coisa aqui, se eu tiver aderências na parte anterior do meu abdômen, a minha postura, o meu posicionamento da minha coluna vai ser diferente. Isso vai fazer com que alguns músculos se tornem mais hiperativos, outros mais hipoativos, e vai colocar às vezes um stress mecânico adicional sobre as estruturas da coluna vertebral. E isso pode ter consequências depois, do ponto de vista, quer em termos de função, quer em termos de estruturais, gerando depois problemas que se refletem normalmente, na maior parte das pessoas, sob a forma de dor. Vamos dar um exemplo da obstipação crónica, por exemplo. Só para ainda terminar o exemplo da cesariana. As cirurgias, todas as cirurgias abdominais, podem ter como consequência, e isso pode demorar meses, pode demorar anos, independentemente. Às vezes as pessoas vêm e quando a gente está a fazer a história clínica pergunta mas esta cicatriz já tem muitos anos. Okay? E o exemplo que eu costumo usar, mais extremo que eu tenho, é de uma paciente que ao fim de 37 anos de uma simples cesariana, sem mais nenhuma cirurgia abdominal, fez uma aderência intestinal, chamadas bridas cirúrgicas, que é uma situação que implica muitas vezes depois uma intervenção cirúrgica, quando é em extremo. Certo. Portanto, isso pode levar à obstipação crónica, como estávamos a dizer, mas também pode levar nas mulheres a alterações ginecológicas, nomeadamente, estamos aqui a perguntar, nomeadamente até do ponto de vista sexual, as questões muitas vezes da dificuldade em atingir o orgasmo, etc., por uma cicatriz. Então, isto é um tema muitíssimo importante que nós vemos na clínica. O que é que isto significa? Significa que uma pessoa entra, o paciente não tem esta sensibilidade, porque isto é pouco falado em termos convencionais, eu nunca tinha estudado isto
exceto realmente quando comecei a estudar a terapia neural e quando comecei a estudar as cicatrizes interferentes. Temos outras cicatrizes interferentes, temos cicatrizes interferentes de outras cirurgias, mas sem dúvida que as cirurgias abdominais são um grande foco, também porque são as mais frequentes. Temos as cicatrizes das cirurgias dos liftings faciais e depois temos as cicatrizes que fecham por segunda intenção, ou seja, se eu tenho uma cirurgia e que até que a cicatriz é pequena, mas, por exemplo, uma apendicite, que às vezes são as apendicectomias são umas cicatrizes pequeninas, mas custam a fechar, faz uma infecção, demora um tempo, tem que ser drenado, etc, etc. Isto, sem dúvida, embora seja pequenino e depois até pode ficar muito bem do ponto de vista estético, normalmente indica-nos que possa haver ali uma cicatriz interferente. E depois, já que estamos a falar nesta parte dos focos interferentes, portanto, estas cicatrizes interferentes chamam-se, em termos da fisiopatologia, focos interferentes. Também temos focos interferentes, as amígdalas, são um foco interferente, principalmente para quem teve amigdalites de repetição, e os dentes, são focos interferentes. Os dentes são importantíssimos dentro de uma consulta de medicina integrativa e são importantíssimos dentro de uma consulta de osteopatia integrativa, exatamente porque são considerados como parte do corpo. Nós não estudamos isto na faculdade assim, mal estudamos os dentes na faculdade, certo? Penso que também tens essa noção, sim. Certo? Mesmo dentro da osteopatia, normalmente não é algo que se tem muita importância. Certo. Só que se começarmos a ver, e daí às vezes o foco que nós falamos da osteopatia integrativa ou das terapias mais integrativas, começamos a unir a informação que vem da osteopatia, que vem da medicina tradicional chinesa, que vem da reflexologia, começamos a ver que dentro do corpo existe todo um conjunto de microsistemas, não é? Dentro da medicina tradicional chinesa pode-se tratar todo o corpo só a partir da orelha, pode-se usar os pontos de acupuntura tradicionais, pode-se usar terapia na mão também como um sistema completamente integrado. Um sistema de reflexoterapia. O pé, não é? Além dos meridianos normais que existem. Enquanto nós começamos a fundir estes dois conhecimentos, começamos a ver que existem coisas que se sobrepõem. Da mesma maneira como a coluna reflete disfunções dos diferentes órgãos, começamos a ver que há pontos no corpo, dentro da medicina tradicional chinesa, que vão refletir disfunções também orgânicas que a pessoa vai tendo. E quando se cruza essas duas informações, vê-se que aqueles pontos refletem também uma alteração tecidual local. Então vemos com isso uma forma, primeiro, de avaliação diferente e depois uma forma também de entrada e de tratamento do corpo. Portanto, o que estás a dizer, e simplificando, é que muitas vezes nós tocamos, ou melhor, tu e os colegas que trabalham nesta área, tocam em determinados pontos e esses pontos vão dar um determinado diagnóstico ou determinadas pistas para um determinado diagnóstico que será ou dentro de um próprio meridiano ou dentro de um órgão, que te leva a pensar num determinado órgão e que, portanto, esta manipulação que se faz inicial, não só manipulação de ossos, como mais classicamente se fala, dá um primeiro diagnóstico, digamos assim, e depois faz a intervenção terapêutica propriamente dita, com a dita manipulação visceral, mas não só, nomeadamente na questão da correção das cicatrizes interferentes. Sim, correção das cicatrizes interferentes, a utilização dos pontos da acupuntura como uma forma também de normalização destas vias sensoriais, que nós ainda não sabemos muito sobre elas, verdade seja dita, ninguém sabe exatamente como é que a acupuntura funciona, embora tenha aparecido cada vez mais evidência científica sobre os efeitos da acupuntura em inúmeras patologias e inúmeros processos, mas o que é certo é que as pessoas, quando vão experimentar estas formas de tratamento, encontram resultados. Certo. Encontram os resultados, quer dizer, entramos lá a achar que estamos bem, no meio ficamos a saber que estamos mal porque dói-me um ponto que eu nem sabia que me doía, dói-me aqui que eu nem sabia que me doía. A questão é essa sensibilidade. As pessoas têm, muitas vezes, há muita gente que estranhamente convive com a dor há anos. E é porque a pessoa tem que entender a dor é um mecanismo de alerta do corpo. Quando dói, alguma coisa não está bem. É uma alerta do corpo para nos dizer. Isso. E, portanto, aqui meto eu a minha lenha, é que
quando nos dói algo, deve ser um mecanismo de alerta e não um motivo para tomarmos um medicamento analgésico. Porque quando eu tomo um medicamento analgésico para uma dor que me está a aparecer, eu o que estou a fazer é bloquear este sintoma de alerta e não estou a ir propriamente à causa daquilo que possa ser esse sintoma. Portanto, mas como eu estava a dizer, em tom de brincadeira, mas não é brincadeira, porque eu sou completamente fã da osteopatia integrativa, é que ao toque, portanto, é feito um primeiro diagnóstico no qual realmente nós não sabíamos que tínhamos aquele ponto doloroso, ok? Portanto, se quiserem podem-se começar a tocar e vão chegar a algumas conclusões e depois marcam uma consulta. Mas mesmo assim, nós usamos, quer a palpação, usamos testes usados dentro da medicina convencional também, testes ortopédicos, Claro. e usamos também a avaliação do movimento. Isso. Tudo é importante, Ok. tudo tem que estar em harmonia, por assim dizer. E o nosso corpo deve ser exatamente um sistema harmónico e deve ser um sistema que se autorregula, que essa é uma definição da saúde, mas, como eu estava a dizer, depois vem a parte terapêutica propriamente dita, no qual, através desta primeira avaliação dos órgãos que estão sobrecarregados, vamos dizer assim, ou das cicatrizes, vamos então passar à parte terapêutica de uma consulta de osteopatia propriamente dita. E aqui é que nós levamos a chamada coça, que nós levamos a coça, mas continuamos a querer voltar. Não é bem uma coça, vamos ver o que é que acontece. Só é coça porque a gente não está bem. Eu vou tentar explicar. O que acontece as pessoas quando saem de uma consulta, de uma primeira consulta, podem ter diferentes sensações. Pensem o que é estar uma estrutura com falta de irrigação, com uma inervação anormal, durante tempos, às vezes, que podem ser até, inclusive, anos, naquela situação. O tecido está a ser mal irrigado, o tecido está a ter uma inervação anormal, e então, aquilo que nós fazemos, uma das coisas que acontece, quando nós estamos a manipular qualquer tecido, há um aporte sanguíneo adicional. Certo. Esse aporte sanguíneo adicional, muitas vezes as pessoas descrevem, às vezes, uma sensação após uma primeira consulta, como aquilo que acontece quando vão ao ginásio pela primeira vez, por exemplo. Sim. Em que sentem o corpo dorido. Certo. Porquê que isto acontece? Dorido porque ele dá coça. Não. Porque o que é que acontece? Há uma vascularização do tecido. Certo. Quando o tecido recebe um aporte de oxigênio e há a eliminação de substâncias nocivas. Claro, e há uma cascata inflamatória à partida que é chamada àquele sítio. E muitas vezes há uma reparação celular. Claro. As células que estavam disfuncionais, com este aporte de sangue e de oxigênio adicional, vão ser levadas. Morrem. E são substituídas por outras mais capazes de suportar tanto o efeito mecânico do tratamento, quer a vascularização nova. Certo. E isto é benéfico. E depois o corpo vai-se autorregenerar. E aquilo que as pessoas normalmente acabam por referir depois é uma sensação de alívio, uma sensação de bem-estar passado. No pós-coça é uma sensação ótima de bem-estar e principalmente há uma reposição daquilo que se chama a estrutura do nosso corpo. Realmente nós não temos muita noção com o avançar da idade, nós dizemos que é do avançar da idade, que é uma alteração da nossa fisionomia, da nossa estrutura, mas na realidade o que se passa é que há uma alteração orgânica, há uma alteração inflamatória dos nossos órgãos, há uma sobrecarga das linhas dos meridianos. Mas isso é uma coisa interessante que estás agora a falar, porque muitas vezes as pessoas veem, ok, eu tenho dores porque tenho uma má postura, ok? A postura é importante, como é óbvio, eu ter as minhas estruturas alinhadas de uma forma correta, reduz a sobrecarga mecânica para o corpo. E isso é importante, sem dúvida, vai ajudar-nos a prevenir uma série de lesões. Agora, pensem o seguinte, pensem se eu tiver a tal cicatriz interferente a nível do lado direito sobre que é muito importante que entendam isto. O que é que vai acontecer no meu corpo? Quando temos esta cicatriz, o que é que acontece? Eu vou ter o tecido mais retraído sobre aquele lado. Portanto, a minha postura vai ser diferente. O que acontece se eu tiver o sistema gastrointestinal um problema de estômago, ou uma gastrite crónica? Eu vou fechar, o meu corpo quase que entra num mecanismo de proteção e vai proteger aquela zona que está inflamada, que está com uma disfunção. Então toda a postura vai refletir exatamente isso. Vai se modificar em função de uma alteração que nós temos no corpo. Portanto, muitas das vezes aquilo que nós temos é que a postura acaba por ser muitas vezes um desencadeante ou vai agravar uma situação que já está lá
mas que muitas vezes também tem outras causas, é multifatorial. Certo. Por isso é que eu estava a dizer que nós temos tendência a dizer que é da idade, mas isso não acredito nessa desculpa, até porque o meu braço esquerdo tem a mesma idade que o meu braço direito, portanto, se me dói aqui, não pode ser da idade, porque este braço tem exatamente a mesma Mas as idade. pessoas justificam, mas eu sou destro ou eu sou esquerdino, ok? Bom, as pessoas justificam. As pessoas encontram sempre justificações. Chama-se o erro, quando nós justificamos uma coisa, ou então uma autossabotagem, quando nos custa perceber que, resultante da minha má dieta, da minha má alimentação, dos meus hábitos de vida inflamatórios, do ponto de vista metabólico, então eu tenho uma disbiose no meu intestino, tenho uma duodenite, tenho uma sobrecarga no meu fígado ou da minha vesícula biliar e, portanto, isso vai-me provocar alterações a nível postural. postural. Agora, imaginem mais uma vez, questão fígado, vesícula, lado direito, vemos uma proteção deste órgão. Vemos então um ombro direito mais anteriorizado com uma forma de proteção. O que é que vai acontecer? Depois há um efeito mecânico. Não é? Se eu tenho o ombro mais anteriorizado, ora, quando eu vou levantar o meu braço até uma determinada amplitude, o que vai acontecer é que os tendões, por exemplo, a minha coifa, que precisam de ter espaço entre o acrómio. Os tendões do ombro, que precisam de espaço entre o ombro e o acrómio para funcionarem e não haverem conflito, não entrarem em conflito um com o outro, começam a bater. Se eu estiver o meu ombro mais anteriorizado, sempre que eu vou fazer um movimento, o que acontecer é que aquele tendão vai bater entre o acrómio e o ombro. E tanto bate, que por repetição vai desenvolver muitas vezes as tendinopatias que muitas vezes as pessoas fazem. Ok? Então esta é que era a lógica do que vos queríamos explicar hoje e se perceberem isto, já perceberam mais do que muita gente, mas também, o que é que queremos falar aqui mais? Queremos falar que dentro daquilo que se considera muito importante, então, numa consulta de osteopatia integrativa, é ligeiramente diferente da osteopatia classicamente falando, importantíssima é para uma equipa multidisciplinar de quem queira estar a trabalhar dentro da medicina integrativa, sem dúvida que eu sou completamente fã. É importante que se entenda então a relação entre a estrutura dos órgãos e a função dos órgãos para se perceber porque é que na realidade é tão eficaz quando nós, não só num paciente com dor, porque como eu disse, a dor é sem dúvida a principal queixa que faz as pessoas irem a uma consulta de osteopatia integrativa, mas como nós trabalhamos em grupo, não é? Na realidade nós fazemos aquilo que se chama e que devíamos fazer diferenciação. Exatamente, que é o intercâmbio de pacientes e, portanto... Aquela questão que nós devemos saber perceber qual é o nosso limite, não é? Por vezes surgem os pacientes com queixas que pensam que seria adequado vir ao tratamento, mas que nós temos dúvidas por causa dos sintomas ou pelo quadro clínico não se enquadrar muito bem naquilo que a gente estava à espera acontecer, ou muitas vezes porque simplesmente não respondem de uma forma adequada ao tratamento. E este tratamento pode, inclusivamente, é importantíssimo este primeiro diagnóstico, porque também o próprio tratamento não só é o tratamento na consulta propriamente dita, como também é mudança de hábitos, nomeadamente mudança da dieta, nomeadamente alguma homeopatia que tenha que ser dada, nomeadamente exercício físico. O exercício físico ou o exercício físico localizado e específico para as queixas que aquele paciente está a queixar-se, mas uma coisa importantíssima, portanto, eu estava a falar que a má dieta altera toda a nossa estrutura gastrointestinal e isto vai ter um impacto enorme, de facto, no nosso corpo, mas também temos que falar hoje aqui numa coisa que se chama as emoções. Ou seja, quando nós, nesta primeira avaliação, e quando o Zé e os outros colegas, numa primeira avaliação, conseguem ver exatamente os pontos que estejam piores, mais sobrecarregados, mas também conseguimos ver, sem que o paciente o refira, muitas vezes diretamente, se existe uma emoção bloqueada ou associada que nos faz pensar que aquela pessoa esteja de alguma forma menos bem, digamos assim, e agora com esta pandemia, não estamos lá muito bem.
Então, o que é muito importante? Não é só o menos bem de dizer que eu estou menos bem porque Pensem uma coisa. porque me separei, mas deixa-me só acabar o meu raciocínio, mas ligarmos as emoções aos órgãos. E à parte física. Então, Isso, que era isso que eu queria vemos agora que muitas vezes falasse um pessoas bocadinho. que chegam na consulta cansadas, sem energia, sem forças, ok? E muitas vezes está associada a uma parte emocional, estão com problemas, quer profissionais, quer pessoais, não interessa. Mas isso vai se refletir muitas vezes sobre a parte física. E nós vemos, por exemplo, muito isto nas doentes com fibromialgia, okay? Em que existe uma interrelação muito grande entre a parte física e a parte emocional. Normalmente são pessoas que têm algum trauma emocional profundo e que se vê refletir mais uma vez no sistema físico, na parte facial, em que vemos que há muita retração de faixas, são pessoas que normalmente têm muita tensão, quer em termos musculares, quer em termos articulares. Temos uma parte visceral normalmente também, toda ela, muito hiperativa. Isso vai se refletir, porque pensem, são pessoas quase que fechadas sobre elas próprias, sobre o próprio corpo. E se o meu corpo tiver que fazer muito esforço para se movimentar, eu vou chegar ao fim do dia cansado. E se eu fico cansado, fico mais deprimido. E se eu fico mais deprimido, e se o meu corpo está em mais sobrecarga, vou ter mais problemas físicos. E muitas vezes acaba por ser uma roda viva. E muitas vezes a pessoa depois acaba-se por vingar em termos alimentares. Claro. E depois temos uma disfunção alimentar. E temos muitas coisas que se vão potenciando umas às outras. Daí é importante tentar perceber sempre o paciente em todo o seu contexto. Certo. No contexto, em toda a sua complexidade, digamos. Porque muitas vezes não é só uma causa emocional, não é só uma causa física. Muitas vezes temos associado questões nutricionais, temos associado a questões Tóxicas, metabolicamente metabólicas, falando, metais pesados, muitas toxicidade. A toxicidade pode ser física, mas também emocional, que era isto que eu queria voltar a bater na mesma tecla, porque muitas vezes, pela palpação, nós conseguimos entender que não é só uma toxicidade física da alimentação, mas é a toxicidade, por exemplo, vamos falar um exemplo muito fácil, que é a raiva, a ira, a irritabilidade. Isto é visto dentro da ótica da medicina tradicional chinesa. Dentro da medicina tradicional chinesa, a raiva está associada à parte hepática, ao fígado. Okay? E muitas vezes vemos... Eu, por exemplo, sou uma pessoa hepática. Hepática porque de vez em quando levo tudo à frente. E isso reflete-se na parte do Reflete-se, pois, na minha... E muitas vezes até, curiosamente, reflete-se no próprio sono da pessoa. Que é uma coisa curiosa. As pessoas vêm à consulta... Porque dormem mal. Não, às vezes nem referem que dormem mal, mas vêm por um problema qualquer, muitas vezes pela dor na coluna, começamos a fazer a avaliação e encontramos alterações hepáticas. E depois perguntamos, mas dorme mal? E quase consistentemente a pessoa refere que sim. E muitas vezes dorme mal e acorda em horas específicas. Isso. E isto remete-nos para a cronobiologia chinesa. Então, vamos falar um bocadinho sobre isto, porque eu amo este tema. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa que é muito hepática. Uma pessoa hepática é aquela pessoa que ferve em pouca água, tem conotação com aquilo que falamos a semana passada com o Dr. Cláudio em termos da nutrição, portanto, já sabem que uma pessoa que vai ter essa sobrecarga hepática deve ter uma alimentação mais especial, que falamos também a semana passada, vai ter um determinado biotipo, portanto, com acumulação de gordura essencialmente a nível da coxa, e é uma pessoa realmente que se irrita com facilidade, que se enerva com facilidade e que tem muitas vezes picos de ira ou de raiva. E quando estamos a falar nisto, essa pessoa vai se queixar que normalmente acorda ou tem dificuldade em adormecer entre a 1 e as 3 da manhã. Ok? Pronto. Então, se acordam ou se têm dificuldade de adormecer entre a 1 e as 3 da manhã, já sabemos que isto é muito sobrecarga a nível do fígado. E depois, entre as 3 e as 5 da manhã, temos o meridiano do pulmão, portanto significa que a essa hora é a hora que ativamente a energia vai circular no meridiano do pulmão, portanto, se uma pessoa sistematicamente vai acordar entre as 3 e as 5 da manhã, já nos vai apontar para o pulmão, e o pulmão está muito relacionado com a tristeza, com a melancolia, portanto já são pessoas mais viradas para o passado, muito preocupadas com aquilo que aconteceu, muito pensativas sobre aquilo que está para trás e melancólicas, e a melancolia é uma tristeza já mais levada ao extremo. E depois temos entre as 5 e as 7 da manhã, que já é o intestino grosso,
portanto já é o meridiano do intestino grosso, e aqui era a hora que o nosso intestino devia funcionar. Ou seja, nós devíamos acordar entre as 5 e as 7 da manhã e antes de qualquer tarefa, exceto talvez beber um copo de água, nós devíamos fazer funcionar o nosso intestino. E além disso, segundo a medicina ayurvédica, por exemplo, nós não devíamos comer nada antes que o intestino funcionasse. Portanto, se tem o intestino só a funcionar ao meio-dia, só podem comer ao meio-dia, se só funciona à noite, só devem comer à noite. Isto porque temos que reeducar o nosso intestino. Lembrem-se que quando estamos a dormir, o sistema gastrointestinal é um tubo, essencialmente, tem depois os órgãos anexos, mas como um tubo, o oco que é, colapsa. E, portanto, a primeira coisa que deveríamos fazer de manhã é, antes de mais nada, sem dúvida, que é lavar os dentes. Exatamente porquê? Porque isto, como um órgão oco, as toxinas acumulam-se muito na região posterior da nossa língua, na zona da orofaringe, e, portanto, nós devíamos lavar a boca, lavar os dentes, raspar a língua, que é uma técnica que eu gosto imenso, e beber água. De preferência água morna, exatamente por causa da parte do intestino. E depois, pronto, isto era o que eu queria falar em termos da chamada cronobiologia, da relação entre os órgãos e as horas do sono, e também sabemos que existe uma relação entre os órgãos e os números dos nossos dentes, portanto, os meridianos e o número dos dentes, e, portanto, através da observação da boca de um paciente, nós conseguimos perceber se aquilo que estamos a pensar em termos de sobrecarga também está bem, mas depois outras coisas, como a própria dinâmica e a própria mecânica da boca. Sim, em relação com... A ATM, por exemplo, é uma articulação muito emocional, a articulação temporomandibular. Esta que fica aqui. Abre uma boquinha. É uma articulação... Olha, eu não estou bem, estou a abrir primeiro de um lado que do outro. Deve ser aberta ao mesmo tempo. É uma articulação que muitas vezes lá está relacionada também com problemas emocionais. Ai... Mas também, muitas vezes, encontra-se alterada mecanicamente pelas tais tensões faciais internas. Okay. E é muito giro ver o corpo desta maneira, porque significa que uma coisa que eu não estou a pensar, não é? A nível, por exemplo, abdominal ou visceral, de alguma sobrecarga que eu tenha de algum órgão, e vai-se tocar na articulação ou perceber toda esta dinâmica desta parte cervical e encontramos então uma alteração ou uma disfunção. Bom, então, o que é que falta-nos falar mais? Já falamos na parte física, já falamos na parte emocional, que é extremamente importante, e relembrem-se que não é só, podemos falar um bocadinho, dar outros exemplos, por exemplo, a vesícula tem a ver muito com as decisões, portanto, a hora da vesícula é entre as 11 da noite e a 1 da manhã, portanto, imediatamente antes do fígado, e a vesícula é um órgão importantíssimo, e que tem muito a ver com as decisões ou com as indecisões da nossa vida e também depois com a parte alimentar. E obviamente com a parte alimentar, pronto, isso aí já é MC La Palisse, mas sem dúvida que é a parte alimentar, mas o que é giro aqui é perceberem que não é só a nossa dieta, nós temos pacientes que às vezes sabemos que eles têm uma dieta espetacular, mas estão, por exemplo, com uma decisão para tomar, ou deixar um emprego, ou separar-se, ou ir viver para fora, ou seja, decisões muito importantes, mas também decisões menos importantes. Tudo desde da maneira que nós encaramos o problema. Exatamente, era isso que eu ia explicar. Pode ser um pequeno problema. Pode ser comprar um roupeiro. Mas o que é importante é que, é óbvio que é uma brincadeira, mas aqui a questão é importante, é perceber que para aquela pessoa, aquela decisão foi importantíssima e que se calhar para outra pessoa não tinha importância nenhuma. Portanto, tudo é dependente também da nossa suscetibilidade individual. Mesmo porque, por exemplo, nós muitas vezes reparamos que pacientes que comem super mal, que dormem super mal e até fumam, e naquele momento preciso da sua vida, não quer dizer que no futuro isso não venha a apresentar-se, não tenha nenhuma doença em particular ou uma sobrecarga em particular. Isso significa que essa pessoa, do ponto de vista da sua suscetibilidade individual, da sua genética, em termos da desintoxicação, tem uma boa genética de desintoxicação. É aqueles casos que são raros, que nós ouvimos dizer que morreu com 80 anos e fumou toda a vida.
e chegou aos 80 anos e estava bem. E eu sou muito adepta de que estas são as exceções e não são as regras. Portanto, relembrem-se que nós não vivemos já no tempo dos nossos avós. Hoje em dia a alimentação está muito modificada em relação àquilo que era anteriormente, tanto do ponto de vista do aporte nutricional que nos dá hoje em dia a terra, a variedade de alimentos, a própria variedade dos alimentos, depois a poluição ambiental que nós temos, que não era a mesma há 60 anos atrás, a radiação eletromagnética, a poluição eletromagnética está não sei quantas vezes mais, mas eu se calhar digo 5.000 vezes mais, nem sei dizer isso, porque basta dizer que não havia eletromagnetismo artificial e passou a haver, não é? Portanto, o eletromagnetismo que havia era o eletromagnetismo da eletricidade, porque era a única coisa que havia no início do século XX, e depois passou a haver a radiação eletromagnética artificial. Então, tudo isto faz com que nós hoje mesmo que façamos pouca coisa má, entre aspas, estamos muito mais sobrecarregados do que estávamos há 50 ou há 60 anos atrás. E, portanto, significa que também temos que estar muito mais atentos à nossa saúde e encontrarmos formas de nos protegermos e de fazermos uma ação preventiva em termos da nossa saúde. O que mais, Zé? O que mais queres lhes dizer? Sim, acho que é isto, mas claro. Basicamente, acho que também é isto, não me estou a lembrar de mais nada. Damos 2 minutos para perguntas. Temos muitas perguntas aqui no Instagram, mas eu não consigo ler, bem? Deixa-me ver se eu consigo fazer aqui uma falcatruíce. E o pâncreas? Estamos a perguntar aqui o pâncreas, não falamos no pâncreas. Ora, o pâncreas é o vaso pâncreas. Dentro da medicina tradicional chinesa, eles veem o vaso pâncreas como um órgão transformador de energia. É mais um órgão transformador que também tem as suas consequências. Se passarmos depois para a fisiologia normal, temos que entender o pâncreas como algo muito importante que está a ser sobrecarregado hoje em dia, muitas vezes por dietas inadequadas. Né? E daí depois termos várias alterações. Né? Que desde a diabetes, que é um problema que tem assolado muito hoje em dia as pessoas, cada vez mais, inclusive que depois vão-se associar a outras disfunções metabólicas, nomeadamente hipertensão, hipercolesterémia, colesterol elevado. Tudo isso vai gerar problemas que depois trazem consequências, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista cardiovascular para a pessoa. Muito bem. Ora, boa noite. A pergunta daqui é como definir uma boa alimentação para reduzir barriga, do teletrabalho e um melhor trânsito intestinal. Portanto, só com isto estávamos uma hora a falar. É sempre a pergunta e muito bem, da gordura abdominal. Falamos a semana passada um bocadinho da gordura abdominal. Portanto, a gordura abdominal ou a sobrecarga tem muito a ver exatamente com o meridiano do vaso pâncreas, não é? Segundo a leitura da medicina tradicional chinesa. E portanto, o vaso pâncreas, em termos de emoção, não sei, falaste disso, não? Em termos de emoção, é muito o pensamento, não é? Ou seja, são pessoas que pensam muito, gastam tempo a pensar, os pensamentos quase obsessivos, e depois a parte alimentar em termos de hidratos de carbono, é isso que tem a ver com o vaso pâncreas. Portanto, além para mim importantíssima, a parte cardiovascular, do esforço cardiovascular em termos de treino, em termos de exercício físico, problema, não é? Sempre que a gente quer uma redução de peso, temos a alimentação por um lado, por outro lado, maior gasto energético. Isso, portanto, não é tanto os abdominais, portanto, pelo menos dentro daquilo que eu estudei, não é o abdominal em si que vai fazer reduzir a gordura abdominal. É gastar mais energia. Isso, é o gasto calórico, não é? E daí isso é muito importante, um treino cardiovascular. E depois a boa alimentação, que nós falamos a semana passada, que tem muito a ver com diminuir a sobrecarga do vaso pâncreas. Com isto, o trânsito intestinal esperemos que melhore. Também hidratação, não esquecer a hidratação. Hidratação, tanto em jejum como
ao longo do dia, fora das comidas. Lembrem-se que para haver uma hidratação, a água não tem de ser à refeição. Também não é o vinho, antes que venha a próxima pergunta. Na realidade, à refeição até nem devemos beber nada, mas a querer beber água, pouquíssima, ou chá. Os chineses têm muita razão, porque de facto isso vai dar uma melhor digestão, uma melhor digestibilidade. E portanto, a água fora das refeições e ao longo do dia, e claro, a evicção dos alimentos que podem causar uma sobrecarga a nível intestinal. Mas há várias coisas também depois, como tu falaste bem, a questão do horário para o trânsito intestinal. Isso, obrigar a disciplina, criar hábitos e rotinas para o trânsito intestinal é muito importante. Sim, podemos falar nos enemas de café, por exemplo, que eu sou muito fã, portanto, os clistéricos de limpeza, dependendo daquilo que queremos, se é propriamente o intestino, se é propriamente o fígado, podemos fazer uns enemas, portanto, que são uns clistéricos de limpeza tanto do intestino como do fígado e que demoram cerca de uns 20 minutos a fazer e que, sem dúvida, que alivia muito toda esta sintomatologia intestinal. Bom, então se não existem mais perguntas, vamos ficar hoje por aqui. Zé, queres dizer mais alguma coisa? Não. Além de que só daqui a um ano é que eu te vou voltar a pressionar para fazeres uma live destas. Muito obrigada. Acho que foi muito bom, acho que as pessoas ficaram satisfeitas e tiveram as dúvidas satisfeitas também e principalmente perceber qual é a lógica do porquê do trabalho multidisciplinar que tentamos fazer. Então, até à próxima. Foi um prazer ouvi-los.